Você deve estar pensando agora, Tongo, mas e como é que ficaria, por exemplo, o prisma pentagonal, o prisma hexagonal? Fica a mesma coisa do que, por exemplo, o quadrangular, o triangular, a mesma coisa. Se eu tenho um prisma pentagonal, eu terei um pentágono aqui na parte de baixo, né? E o mesmo pentágono será a tampa em cima. E se é pentágono, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 retângulos ao redor. 5 retângulos ao redor. Ou 5 quadrados também ao redor, pode ser quadrado. Tá bom? Aí se for um hexágono, aí nós teremos uma face hexagonal aqui embaixo, que seria o fundo, outro hexágono em cima, que seria a tampa, e ao redor nós teríamos, se é hexágono, 6 retângulos ao redor. 6 retângulos, certo? Por isso que é bacana aí você conseguir fechar um convênio com a professora de artes. De repente os alunos podem fazer, inclusive, os prismas, esses outros prismas que eu falei, que são para fechar os mais famosos, com o barbantinho ali ao mesmo caminho e fecha direitinho, fica bem bacana também. Tá bom? Tá, mas então como é que ficariam as pirâmides? Vamos falar sobre a pirâmide? O que é a pirâmide? A pirâmide, toda vez que a gente fala em pirâmide, a gente já pensa o quê? Num sólido que tem pontas lá em cima, que tem pontas, certo? Então, toda vez que a gente falar em pirâmide, obrigatoriamente estamos falando em sólido com ponta. Com ponta. Então, teremos triângulos. Triângulos. As faces ao redor de uma pirâmide, ao redor, sempre serão triângulos. Triângulos. O que pode mudar é a base. A base pode ser um triângulo? Pode. Mas pode ser um quadrado? Pode. Pode, sem problema. Pode ser um retângulo? Pode. Então, vamos ver aqui, por exemplo, um desenho. Aqui, então, número 4, quarto sólido para nós conversarmos hoje aqui. Vamos falar, por exemplo, sobre uma pirâmide aqui, ó. Uma pirâmide. E vamos pegar aqui já de cara a mais famosa, a famosa pirâmide quadrangular. O que é uma pirâmide quadrangular? Pirâmide, a palavra pirâmide já me diz que eu tenho pontas e tenho triângulos. Quadrangular significa o formato da base dela. Então, por exemplo, assim, ó, se eu desenhar aqui um quadrado, vou desenhar um quadrado estilizado aqui, ó, um quadrado aqui, tenho aqui um quadrado, eu teria então a base da pirâmide. E o que eu tenho agora ao redor? Ao redor eu terei as faces triangulares. Então, aqui as que eu não estou enxergando, estou pontilhando. Aqui eu tenho a face da frente, que eu enxergo ela inteirinha aqui. E aqui eu tenho a face aqui do lado, que eu também enxergo ela aqui, ó. Tá certo? Então perceba aqui, ó, que nós temos um quadrado na base e ao redor todos eles são triângulos. Todos são triângulos. Tá certo? Ah, mas Tongue, se eu abrir isso aqui, se eu abrir, cortei aqui e vou abrir. Se eu abrir isto, nós teremos, por exemplo, esta representação aqui, ó. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, para desenhar para você com mais espaço. Olha aqui, ó. Então, aqui eu teria a base quadrangular, aqui eu teria a base quadrangular, tá certo? E daí aqui eu teria, por exemplo, eu abri o desenho. Eu teria daí, então, uma face ali para cima, que é triangular, triangular. Eu teria outra face aqui, que é igual àquela, nesse caso, porque aqui é quadrado, e eu teria mais uma aqui, ó, mais uma aqui, e eu teria mais uma aqui, tá certo? Então, aqui eu teria a planificação da pirâmide quadrangular. Agora, digamos que eu fosse fazer isso com os barbantes. Um dos caminhos seria fazer o quê? Fura aqui, fura aqui, fura ali, fura aqui, e pega os barbantes e puxa para cima daí. Vai puxar para cima aqui, ó. Tá bom? Vai puxar para cima. Então ela vai fechar para cima. Nós vamos fechar uma agora, que é a mais interessante de todas, que é o tetraedro regular, que eu vou desenhar ele agora aqui. Então aqui nós teríamos a pirâmide, todas as faces são triangulares, com exceção da base dela. Então, pirâmide de base quadrangular. A pirâmide mais famosa que existe é esta aqui, ó. Inclusive,
quando eles resolvem fazer questões um pouquinho mais puxadas sobre planificação, eles colocam a planificação dessa aqui, ó, dessa aqui. Então, seria o quê? Ó? Seria o chamado tetraedro regular. O que é o tetraedro regular? Tetraedro regular é uma pirâmide, olha bem, ó. De base é o quê? De base é o quê? Triangular. Eu vou desenhar ela bem no meio aqui, ó. Bem no meio aqui, para você me entender melhor. Então, aqui eu teria o meio, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho, então, uma base triangular. Nós vamos desenhar uma pirâmide triangular. Agora eu vou desenhar aqui a face lá do lado, ó. Face do lado. Aqui eu vou desenhar, então, a face do lado, que eu não enxergo aqui a parte do fundo. E aqui eu tenho, então, o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma face triangular aqui, outra face triangular aqui, outra face triangular ali, ó. E outra face triangular na base. Na base. E o que acontece quando eu abro essa pirâmide aqui? Quando eu abro essa pirâmide aqui, nós vamos ficar com uma situação assim, ó. Aqui nós temos o primeiro triângulo, primeira face. Aí nós teremos aqui a segunda face. Aqui nós teremos a terceira face. E aqui nós teríamos a quarta face. Nós teríamos essa planificação para essa situação. Tá certo? Então, essa aqui é uma planificação um pouco diferente. Quando aparece essa planificação, é sempre uma pirâmide triangular. Uma pirâmide com base, que é um triângulo. E sempre nesse caso aqui, nós teremos todos esses triângulos iguais. Perceba aqui, ó. Eles fecham em linha reta em cima, fecham em linha reta embaixo. E aqui nós temos todos os triângulos iguais. Então, são 4 triângulos. O do fundo... E aqui o fundo são 3, aqui ó, 3 lados. Então vai também uma face para cada um dos lados. E aí fecha então 4 faces triangulares. Eu tenho aqui para te mostrar, ó, olha bem, ó, aqui nós teríamos então esta situação, tá certo? Esta situação aqui. Onde, perceba, eu furei aqui embaixo, passei o barbante e fui direto, ó. Eu fui direto com o barbante aqui em cima, furei. Vim por trás, furei e vim direto para baixo. Então perceba agora aqui, ó. Aqui o primeiro triângulo, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto. Esta base agora, onde saem os 2 barbantes, nós vamos fixar, tá bom? Vamos fixar aqui, ó. Aqui. Aqui estamos fixando direitinho esta base aqui. Vamos fixar esta base. Não vamos prender o barbante ali, que senão não movimenta, né? Aqui, fixando a base. Sempre a gente fixa aquela base onde saem os 2 barbantes. Bah, essa aqui eu estou ansiado para te mostrar. Essa aqui fica muito bacana, essa aqui também. Muito bacana. Tá certo? Vou colocar mais um durex aqui para garantir o êxito da missão, né? Certo? Feito? Agora, olha aqui, ó, vamos puxar os 2 barbantes. Estou puxando. Olha a pirâmide. E fechamos aqui a parte do fundo, tá certo? Então, aqui você vai perceber aí, ó, que nós temos exatamente a pirâmide, perceba aí, certo? A pirâmide bem fechadinha aqui assim. Que joia, né? Então, aqui nós temos a planificação da pirâmide, ou do chamado tetraedro regular. Tá certo?